Boa tarde, amigos queridos. Mais uma quarta-feira, mais um dia da nossa live. Estamos aqui hoje para celebrar o dia de ontem, que foi o dia da consciencialização contra a violência doméstica contra a pessoa idosa. E hoje nós iremos tratar justamente desse tema, a violência doméstica contra a pessoa idosa, com uma pessoa que já trabalha nessa área, é integrante de comissões e estará aqui trazendo bastante... Olá, doutor Paulo, tudo bem? Trazendo bastante informações do dia a dia, que ela tem bastante experiência nessa área. Então, para quem não me conhece, meu nome é Angélica Lira, estou atualmente presidente da Comissão OAB Vai à Escola, da 24ª Subseção em Nilópolis. E nós iremos aguardar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Márcia Braz, vice-presidente da Comissão Nacional da OAB Federal. Oi, Marcelo, boa tarde. Então, gente, ontem foi dia 15 de... A doutora Márcia aqui com a gente já, ó. Ontem foi dia 15 de junho. Doutora Márcia aqui não me permite fazer o convite para a senhora entrar. A senhora está assistindo a live, mas não tem condições de participar. Não consigo fazer o convite. Olá, doutor Elvis, seja bem-vindo. Nossos amigos estão chegando. Vamos só aguardar a nossa querida convidada de hoje para ingressar na nossa live, para que a gente possa dar início. Dia 15 de junho, como falamos, foi o dia da consciencialização contra a violência da pessoa idosa. E é um tema delicado, urgente, necessário, pois a nossa sociedade, como todos sabem, ela está envelhecendo. Nossa expectativa de vida tem aumentado, a quantidade de idosos tem aumentado bastante. Então, isso é importante para ser tratado por todos nós. Doutora Márcia, eu já passei a solicitação, vê se a senhora consegue entrar. Ai, peraí, deixa eu ver como é que eu viro aqui. Olá, doutora. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Tecnologia, que a gente ainda está se habituando. É verdade. Eu também tive uma grande dificuldade no início, a gente perdeu live, foi uma confusão danada até a gente se habituar, né? Como dizem, advogados não servem para essas partes, né, de tecnologia, exatas. Mas a gente está se adaptando, né? É isso aí, a gente precisa, né? Que a evolução da sociedade está aí, a gente tem que acompanhar. Né? É um prazer enorme, doutora Márcia, estar com a senhora novamente. E estivemos juntas num evento em 2018. Eu acredito que na época que ainda a senhora era presidente da comissão. Eu era presidente da comissão estadual e eu era vice-presidente da comissão do idoso aqui de Nilópolis. Eu, depois disso, já fui presidente e agora já saí da comissão. Então, assim, muitas coisas já aconteceram e a senhora hoje... Já está numa outra empreitada, né? Numa outra, justamente. E a senhora também, né? Está como vice-presidente da Comissão Nacional, né, de Proteção à Pessoa Idosa, lá na OAB Federal. Então, seja bem-vinda. É uma honra e uma satisfação muito grande tê-la conosco. E dê as boas-vindas e fale um pouco sobre essa sua trajetória dentro das comissões, né, as suas experiências, para a gente poder falar, porque é importante também a gente saber dos trabalhos das comissões, tanto a estadual quanto a federal, para a gente poder mostrar à sociedade a importância da integração da OAB à sociedade na busca pela cidadania, né, e respeito à dignidade das pessoas. Boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigada. Eu agradeço o convite de vocês, da OAB. Fico muito feliz em poder falar nesse dia, né? A gente pega esse mês todinho para falar sobre a violência contra a pessoa idosa, porque a gente aproveita que é o dia dedicado ao combate à violência contra o idoso e já estende por lives e eventos para que a gente possa conscientizar pelo menos o mês inteiro, né, as pessoas sobre o quão importante é a gente combater todo tipo de violência, mas principalmente com os mais vulneráveis, as crianças, os idosos. A gente precisa estar engajado para combater esse tipo de violência, né? Muitas das vezes, pessoas que não têm quem fale por elas, e a gente tem que estar com o olhar atento para ajudar. Eu sou advogada, fui presidente por 2 mandatos na gestão do Dr. Felipe Santa Cruz, quando foi presidente aqui do Rio, da Comissão da Pessoa Idosa, aqui da OAB do Rio de Janeiro. A convite também do Dr. Felipe, fui para a Comissão Nacional e depois, com o aval do Dr. Luciano Bandeira, fui alçada a vice-presidente da comissão, né? Então eu tenho que agradecer aos dois, ao meu presidente aqui da subseção de Maricá, Eduardo Carlos, que a gente está sempre fazendo, a gente está sempre enganjado nas comissões e em prol da sociedade e dos nossos idosos, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer por ter me proporcionado trabalhar com esse tema. Eu estou fazendo uma pós em gerontologia, porque é um tema que acabou me dando muito prazer e muito engajamento, e eu gosto muito, acho que a gente precisa... A gente é um país que está envelhecendo e a gente precisa estar engajado para mudar a nossa filosofia de vida, o nosso olhar, o nosso pensamento, para poder a gente envelhecer com qualidade de vida, né? Isso é verdade. E o que me fez, até que me motivou, né, até estar nessa comissão da OAB Vai à Escola, foi justamente esse olhar para o idoso, né, e a perspectiva de poder levar para as escolas um pouco desse resgate do respeito à pessoa idosa, à dignidade e o cuidado, né, que nós tínhamos muito isso no passado, o cuidado com os idosos, né, aquela visualização do idoso como aquela pessoa, a pessoa em afrágil, né, e hoje em dia as pessoas, né, tratam a gente, ou não todos, claro, a gente não pode generalizar, né, mas infelizmente a estatística está aí para não deixar a gente né, ser contrariado de que a violência ela é uma verdade e ela está numa crescente muito, muito infeliz, né, vamos dizer assim. Né? Então, doutora... Não, eu acredito que é muita desinformação. Esse é um tema que as pessoas pouco se interessam ainda, porque a gente só se interessa muito pela terceira idade quando a gente está se aproximando, né? Chegar lá. Né? Claro que muita gente tem um engajamento. A gente, por exemplo, teve um engajamento muito antes da terceira idade, mas a gente só vai se preocupando com isso, a gente tem por esse hábito, né? De estar sempre jovem e só se preocupar isso quando chega lá. Mas a gente já tem que fazer um olhar de que a gente tem que se preparar para o futuro, todos nós, porque a gente nasce já envelhecendo, né? A cada dia o bebê já nasce já envelhecendo, né? A cada dia você está envelhecendo. Então você tem que ter esse olhar, essa preocupação de como eu vou envelhecer com qualidade de vida, como eu vou ser tratada quando eu for idosa, como eu estou tratando os idosos enquanto eu sou jovem. Esse olhar a gente tem que fazer, essa discussão a gente tem que fazer. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer nas escolas, como você está falando, a OAB vai à escola. Então, assim, tem alguns engajamentos, né, de raça, né, de cor, de faixa etária, de gênero, que a gente precisa fazer nas escolas. Porque nas escolas a gente começa a fazer aquele implante do chip novinho, de que você fala assim, olha, né? Primeiro as crianças e os adolescentes, eles têm menos preconceito do que a gente já mais, né, com mais idade. Então, é mais fácil a gente discutir, olhar, ver o ponto de vista dessas crianças e falar para eles, olha, a gente precisa cuidar dos idosos, a gente tem que dizer não à violência de gênero, de raça, de idade. E aí eu acho que o OAB Vai à Escola é um caminho para você começar a discutir essas questões na tenridade, né? E que é importante. É justamente isso, né? A gente a ideia é trazer, né, essa realidade para mais próximo possível
dos jovens, porque os jovens hoje em dia eles não têm mais paciência com a vida, né? Eles são muito imediatistas por conta dessa celeridade integral, né, das informações. Então, as coisas que são um pouco mais lentas, um pouco mais, que requerem um pouco mais de cuidado, eles acabam não tendo, né, uma forma, né, mais afetuosa de agir, de lidar com essa situação. E isso é muito assim, né? Fazendo meia-culpa, isso faz muito também um pouco da educação que é passada, porque a gente cresceu um pouco, né, nessa questão da educação um pouco mais liberal, né? A gente transitou, né, nesse pedaço. Eu ainda fui um pouco mais, né, com a educação um pouco mais rígida, né, mas não peguei um excesso, ainda peguei um pouco, já se encaminhando, e a gente hoje está lidando, né, com nossos filhos com uma forma muito mais aberta, uma educação mais aberta, né, que a criança opina. Antigamente a gente tinha aquela questão de que a criança não podia estar na sala conversando com os adultos, ela tinha que pedir a bênção para os mais velhos, ela tinha que chamar a pessoa adulta de senhor e senhora. Isso não é assunto de criança. Isso aqui não é assunto de criança, né? E hoje em dia os adolescentes chamam você de ô, qual é? Cara, ô é um absurdo, né? Ô, né? Aí, e a gente tem que lidar com essas transformações, mas sem permitir que eles também abusem dessas questões informais para tratar a pessoa idosa com desrespeito, né? Não, eu acho que basicamente é conscientizar. A gente tem que conscientizar porque a gente percebe hoje em dia que até a nossa geração, né, você é uma geração mais nova que a minha, mas a minha geração já tem algumas pessoas que já estão um pouco perdidas, né, com essa coisa do ódio e se transformaram mesmo, pararam de raciocinar aquela educação básica que a gente teve lá atrás, ó, o respeito aos idosos, o cuidado e o olhar atento aos idosos e às crianças, e coisas que são importantes para que a gente tenha um equilíbrio na nossa sociedade, um envelhecer bem, um tratar com respeito os idosos, as crianças, as mulheres, e tratar bem o ser humano, né? Porque você precisa do respeito para que você tenha uma sociedade sadia, com a mente sadia, com um movimento sadio de envelhecimento e mesmo quando ainda não chegou no envelhecimento, ter um convívio sadio entre as pessoas. Está muito difícil, a gente sabe que a pandemia causou, né, muitos transtornos, e inclusive o aumento da violência, né? A gente teve aí um 30% de aumento da violência, é o que diz o Disque 100 aí. E eu até trouxe uns números aqui para a gente falar sobre as violências, especificamente, os tipos de violência. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de que está todo mundo sem paciência, a gente precisa rebobinar e voltar lá atrás e lembrar que a gente precisa respeitar o próximo. Porque a gente exige respeito, então a gente tem que respeitar. É uma troca, né? É uma troca. Então, a violência só vai nos levar à barbárie, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então não dá para a gente viver com esse ódio todo e com essa disseminação do ódio. A gente está intolerante, a gente está mais raivoso e a gente não consegue mais conversar pacificamente. É um lado, é outro lado, é uma briga, é outra briga, e assim vai, né? E o idoso está sofrendo isso, as mulheres estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, porque, queiram ou não queiram, são as partes vulneráveis. E os nossos idosos muitas vezes são vítimas, porque alguns deles são vulneráveis, outros não, são independentes, autônomos, né? Tem todo um andar sozinho, um olhar sozinho, mas ainda assim a gente precisa estar atento a todos os sinais, né, de violência, seja ela física, psicológica, sexual, né, abandono, negligência, inclusive no Disque 100, mais de 40% das denúncias são de negligência com os nossos idosos. Isso é um absurdo. A gente tem que lembrar que a gente vai ficar idoso e alguém vai cuidar da gente ou não. Então a gente também tem tem que ter esse olhar com o idoso que a gente tem, né, na nossa família, para que depois porque a gente também faz o exemplo, né? A gente é o exemplo. Justamente. Que exemplo a gente dá para os nossos filhos quando a gente maltrata os nossos pais? É verdade, né? Qual é o exemplo que a gente dá para eles? E até a questão como a senhora mencionou, do próprio aceitar. Eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo?
É só a senhora que não está me ouvindo ou todo mundo não está me ouvindo? Eu não te escuto mais. Eu não te escuto. Será que... Você me escuta? Escuto, Você me escuta? Eu escuto, não te sim. escuto. Gente, alguém pode sinalizar, por favor, se pode ter sido alguma coisa no meu ou no dela? Vocês estão me ouvindo? Pior que se eu tirar agora aqui o fone de ouvido, Quer que eu saia e entre? eu estou Você acha ouvindo que ambas. A melhora? Ana falou que está ouvindo ambas. Será que é alguma coisa no seu telefone? Se ela está com fone de ouvido? Eu vou sair e vou entrar. Tá. Vou sair e vou entrar, tá? Tá legal, então. Então vamos aguardar o restabelecimento do áudio da nossa convidada, né? Como eu tive o feedback aqui de que o meu áudio estava normal, então pode ter sido alguma falha, alguma distorção no áudio da nossa convidada, da doutora Márcia, para a gente poder dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho, a nossa conversa, que estava indo tão bem, fluindo com tanta naturalidade. Doutora Márcia é uma querida. Então vamos lá. Doutora Márcia, voltou? Voltei. Melhorou? Voltei. Está me ouvindo agora, doutora? Ó, melhorou, Ai, que melhorou. bom. Então, e como eu ia comentar, né, às vezes a culpa é até nossa mesmo, porque a gente não se aceita enquanto, né, o próprio envelhecimento não aceita estar envelhecendo, né, e a gente cria um certo ambiente ríspido, hostil, né, dentro de casa, e também por conta disso a gente acaba tratando os nossos idosos com essa rispidez, com essa falta de respeito, passando para as próximas gerações esse comportamento, né? Que a gente sabe que a criança, o jovem, ele é muito sugestionável, ele vê o que, né, a forma como que as pessoas agem, né, e copiam aquele comportamento, formando a sua personalidade a partir daquela situação, né? Ele forja seu caráter e a sua personalidade a partir daquela situação, né? Porque E a por gente. isso mesmo é que a gente tem esse interesse de levar esses tipos de discussão para dentro das escolas, né? A gente até já recebeu um convite aí também de levar, não sei se depois eu vou tentar verificar como que vai ser feito isso, se eu consigo incluir a doutora, né, para ir junto. E a ideia é justamente essa, levar a discussão e mostrar para eles que todos são pessoas, todos nós, né, somos dignos de sermos respeitados e ter, né, seus direitos garantidos. Porque a gente ensina, a gente fala, mas o exemplo arrasta, né? Aquela coisa do exemplo arrasta. Se o meu filho vê que eu trato os meus pais com respeito, com carinho, que eu estou sempre ativa, no olhar atento ao que acontece com eles, que eu estou sempre participativa, é óbvio que ele vai falar, não, os meus avós são importantes para minha mãe, a minha mãe é importante para mim, os meus avós são importantes para mim. Então, isso demonstra para a nossa geração futura que existe um elo, né, entre os ascendentes. Então você fica confortável em dizer, não, eu mostro para o meu filho a importância dos idosos. Para mim, lógico que ele vai ter essa percepção porque eu estou passando esse valor para ele. Entendeu? Então, isso assim, é muito importante. E eu acho que a gente tem que deixar aqui a mensagem. Tá travando um pouquinho, doutora Márcia. Encontrar pela rua um vizinho, um desconhecido, a gente viu algum tipo de violência, a gente percebeu Uhum, que ele está sofrendo algum tipo de constrangimento, algum tipo de coação, não, a gente não pode titubear, denuncie. Disque com certeza. 100, delegacia, Ministério Público, vamos denunciar, entendeu? É primordial que a gente seja engajado no combate a qualquer tipo de violência. Violência. E justamente por isso, para a gente mostrar, então, para a sociedade quais Eu não são te esses escuto tipos de de violência. novo. Eu Ai, não meu te Deus, escuto de novo. Deve ser minha conexão, porque está ventando muito aqui. tá E aí travando. deve. Eu vou sair e vou voltar, porque Ai, tá bom.
Tá ruim para mim hoje aqui. Tá bom. Ai, gente. Então, assim que ela voltar, a gente entra já nos tópicos da violência, de exemplificar e esclarecer quais são as violências contra a pessoa idosa, justamente para a gente poder mostrar para essa parte da sociedade como se identificar para ela poder participar junto, né, nessa questão da denúncia e da proteção. Doutora Márcia? Sim. Eu não sei se a senhora está no 4G ou se está no Wi-Fi. Às vezes, as pessoas que vêm fazer, né, convidados na live, eles ficam no 4G. Nos dois. Para poder fazer a conexão ficar um pouco mais segura, porque às vezes ela fica realmente instável no Wi-Fi. Eu estou nos dois, mas aqui é Maricá. Maricá, ventou, choveu, a conexão no 4G, no 3G, no Wi-Fi. Em qualquer lugar. Infelizmente, né? Nossas tecnologias são serviços caros e ainda sem qualidade, né? Verdade. Tudo hoje é eletrônico, é virtual, digital, inclusive a gente aí com o processo lutando com... Eletrônico. Você imagina processo eletrônico, a gente lá... Sistemas... Só o TJ hoje existem 3 sistemas, né? Ainda estão tentando adaptar um que funcione de forma completa e devida, né? E justamente por causa da dificuldade é que temos 3 sistemas funcionando hoje no TJ aqui do Rio de Janeiro. E falha, né? E falha, os 3 falham, né? Imagina como é que funciona. Como é a vida de advogado, né, doutora? Então, voltando ao nosso tema, justamente para a gente poder trazer a sociedade para mais perto dessa identificação, é que a gente trouxe essa questão da gente falar sobre a violência doméstica. Né? Então, o que a senhora pode trazer para a gente iniciar? Quer iniciar falando já dos tipos ou quer fazer alguma introdução sobre violência doméstica em si, o que é? A senhora fica à vontade, tá? Não, podemos falar da violência doméstica, né? E eu trago aqui os tipos de violência para a gente poder ir destrinchando cada uma, falando um pouco de cada uma, né? Então, a violência doméstica, ela tem essa característica com o idoso em si, de que normalmente ela é praticada por um parente, um filho, um neto, um cônjuge, né? Um cuidador do idoso. Então, assim, é uma violência. Hã? Isso é importante, né? A figura do cuidador também, né? A gente tem que trazer aí a figura do cuidador, que também pode cometer violência contra o idoso, né? A gente sabe que as pessoas às vezes se preparam para cuidar de um idoso, mas por 1001 questões podem não ter preparo ou, naquele momento, não ter paciência e acaba cometendo um dos tipos de violência que a gente vai falar aqui, né? Inclusive as ILPIs também, que são as instituições de longa permanência, elas também podem cometer algum tipo de violência, né? Não é o ideal, mas isso pode acontecer e a gente tem que estar com o olhar atento a todo tipo de violência, né? Aquilo que a gente já tinha falado aqui. Nós precisamos estar com o olhar atento a todo tipo de violência que pode ser colocada para o nosso idoso. E aí o Estatuto de Idoso veio para coibir isso, né? Ele veio dizendo quem é o idoso, a partir de que idade é o idoso, ele veio dizendo quais são os crimes que se cometem contra o idoso, os direitos dos idosos. Ele vem trazendo, né, para a gente todos os parâmetros que a gente tem que ter para cuidar do nosso idoso e para exigir os nossos direitos quando formos idosos, né? Então, a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, que traz os crimes, os direitos, os deveres, né, os cuidados que nós temos que ter e os tipos de violência. Então, assim, eu queria falar um pouco aqui dos tipos de violência, né? Dá vontade. E aí trouxe alguns dados de 2019 do Disque 100, para a gente poder, que foi o Ministério que disponibilizou, foi o Ministério da Direitos Humanos, Mulher e Idoso, né? Que é a página agora do governo. Então, a gente tem a violência física, a violência psicológica, negligência, que é um tipo de violência, a violência institucional,
E aí a gente fala da violência institucional, a gente fala tanto das ILPIs, que são as instituições de longa permanência, aquelas que a gente coloca o idoso quando não tem condições a família de cuidar, ou porque todo mundo trabalha, enfim, né? Sim. Né? Então a gente coloca o idoso nessas instituições, sendo bem claro, quando a família não pode cuidar, porque a obrigação de cuidar do idoso é da família, né? Família, Estado, todos aqueles entes constantes no estatuto. E aí a gente também fala dessa violência institucional também quando não há atendimento, quando não há atendimento hospitalar, médico, também é uma violência institucional, né? O não atendimento. E aí a gente fala do abuso financeiro, violência patrimonial, e a gente fala da violência sexual e da discriminação, que também é um tipo de violência, né? Então a gente tem que saber que esses que a gente acabou de elencar são tipos de violência contra a pessoa idosa. E a gente tem que cuidar para que isso não seja uma constante e a gente tem que coibir essas práticas, né? E aí eu vou trazer para vocês os números que a gente pegou no Disque 100 de atendimento. Esses números ele vem falando dos casos, né, denunciados. 12% dos casos, 12,15% dos casos é física. Psicológica, ela está em 24,50%, é bem alto, né? A negligência é o que supera, que é 40,28% denunciados, né? Isso a gente está falando dos casos denunciados. Denunciados, né? Imagina o que não foi denunciado, né? O que estão sendo subnotificados. Fora do controle, né? Então, assim, a violência institucional, ela corresponde a 1,96% dos casos. Então, ainda é bem pequena com relação às outras que são denunciadas, né? Sim. O abuso financeiro e a violência patrimonial, elas juntas perfazem ao 20,11%. É alta também, né? E aí a gente está falando daquela violência que um parente exigiu que o idoso fizesse um empréstimo. A gente está falando daquela violência que o parente ou a instituição de longa permanência tirou o cartão do idoso do recebimento de seu benefício, né? E segurou. Isso é uma violência. Nada que se o idoso ele tem condições de se autogerir, se ele tem condições de decidir, você não pode exigir que ele faça da sua forma. Ele tem que estar de acordo com o que você está propondo ou que você está solicitando. Você não pode exigir, não, eu quero o seu cartão na minha mão. Se ele tem condições de gerir a conta dele e quer gerir a conta dele, ele não quer dar o cartão na sua mão, você não pode ficar com o cartão. Isso é uma violência. Então, a gente tem que saber os limites até onde a gente pode ir, né? Nesse convívio, nesse cuidado com o idoso. Mesmo que seja o nosso idoso, nosso pai, nossa mãe, nosso avô. E que eles também se identifiquem, né, nessas situações para que eles saibam que é um tipo de violência, porque às vezes ele está acontecendo com ele, mas por ter um filho, ele acha que ele tem a obrigação de dar o cartão na mão e permitir que o filho faça empréstimo no nome dele, suje seu nome, coloque todas as dívidas. Isso é uma violência contra o idoso, né? Violência patrimonial. É uma violência patrimonial, é um abuso. Você não pode, de forma alguma, obrigar o seu idoso a fazer vários empréstimos para saldar suas dívidas, a reter o cartão magnético do recebimento dele para você fazer o que você... Ah, não, mas eu vou comprar fraldas, eu vou comprar tudo, remédio, medicamento. Não, ele não quer o cartão, ele quer fazer o uso. É dele. É dele. Não fala, não, meu filho, toma aqui o cartão, vai lá, compra para mim. É outra história. Faz esse favor, né? Porque aí já é outra coisa. Aí já é até um cuidado, né, doutora? Porque ainda mais hoje em dia, na questão da pandemia, a gente ainda tem necessidade do cuidado maior, do isolamento, né, do afastamento social. Então, ainda é perigoso o idoso estar na rua sem os cuidados necessários, e a gente sabe que hoje em dia os bancos estão promovendo aglomerações por causa do horário reduzido de trabalho, né, e por causa da insuficiência de profissionais, porque vários, né, não estão indo trabalhar por comodidade, né? Por conta dessas situações. Então, para eles também é difícil ir ao banco hoje em dia. Mas isso tem uma diferença,
né, bem específico. Enorme, justamente. Entre você ir porque o seu idoso quer ou quer se preservar e falar, não, meu filho, vai, leva meu cartão e tira lá o meu dinheiro, não, vai lá, compra isso assim para mim, é uma coisa. Outra coisa é você me dá o seu cartão, você tem que me dar, você... Não, não tem, ele não é obrigado, ele tem a autonomia dele, né? E aí a Sim. gente tem que fazer essa diferenciação. Muitos idosos não denunciam as situações que passam, exatamente porque o envolvimento é com o filho, com o neto, Uhum. cônjuge, então, com cônjuge. Então, assim, é muito complicado. Eu sei que denunciar esses casos requer, às vezes, muita atenção, porque às vezes você que é um vizinho e viu qualquer, né, qualquer névoa ali naquela situação, naquele convívio, denuncie anonimamente, mas denuncie. Porque às vezes o próprio idoso tem esse medo, esse receio que vai Rede. acontecer uma coisa com o próprio filho, com o neto, não, Sim. mas é ele, né? Aquela situação que é delicada, né? É complicada E porque envolve muitas parente, né? situações os idosos Amor e acabam afeto. perdendo, né? Seu patrimônio, perdendo suas coisas, porque os filhos vão fazendo, vão obrigando eles, né, a refinanciar as coisas, a vender, a dispor do seu patrimônio, para que eles possam ter, né, a seu dispor, né, o dinheiro ou as Eles coisas do acham que estão idoso. antecipando o seu Mas patrimônio, não né? é bem assim, A sua, né? o seu bem, né? A sua herança. Ele acha que deve ser por aí o que eles acham. Não, é meu mesmo, ou vai ser meu. Então, eles estão antecipando uma coisa que não é deles, né? É, Muitas das vezes, o essa violência é decorrente disso. Eles acham que tem naturalmente direito àquilo, e não é bem assim, E o né? Não é planejamento assim. sucessório também é uma prerrogativa do idoso, né? Ele faz quando ele quiser, se ele quiser fazer esse planejamento de deixar, fazer o testamentozinho, ou então já fazer essa separação, né? Sim, De partilha, aí é um direito dele. Ele que tem que sim. promover e fazer isso de acordo com a Até vontade porque ele dele. pode dispor de 50% dos bens dele para quem ele bem entender, Justamente. né? Não necessariamente para os seus herdeiros diretos. Então, é, você está tolhindo a vontade desse idoso de dispor do seu bem, né? Achando que pode se adiantar e se locupletar antecipadamente, né? Sem estar de acordo com a vontade desse idoso. E aí a Justamente. gente e aí a gente tem uma novidade agora, que foi a alteração do artigo 171 sobre Uhum. estelionato, né? Que você até tinha, a gente tinha até conversado, você até tinha. Sim, Essa alteração também foi importante para esse aumento de pena de 1/3, né? Para que a gente possa coibir essas formas de violência. Eu acho isso muito importante, foi um avanço. Ainda não é o ideal, mas foi um avanço, né? Para a gente poder coibir as pessoas desses tipos de violência, de estelionato e tudo mais. Então tem um aumento de pena de 1/3. E aí eu acho que a gente vale falar aqui que o mais importante para a gente poder evitar esses tipos de violência, evitar, né, a negligência, o abandono, é a denúncia. O que a gente faz para resguardar esses problemas e essas violências e esses crimes? Porque a gente tem que lembrar que a violência também está tipificada como crime, né? Esses tipos de violência, elas vêm elencadas em cada artigo que está lá no Estatuto do Idoso. E ela vem elencando vários tipos de uhum. crimes, desses que a gente falou aqui, que você é processado, você pode ser preso. Então você não pode achar que simplesmente, ah, é meu pai, minha mãe, é meu avô, eu posso fazer o que eu quero. Não é assim, porque a lei diz lá, olha, é crime, crime passível de detenção, passível de reclusão, aumento de pena se houve agravamento da situação, se houve uma lesão, se teve morte. Então, assim, a gente tem que, eu acho que a gente precisa demonstrar para a população e fazer a população entender que a violência, quais são os tipos de violência que a gente está cometendo nos nossos idosos, e, uma vez cometendo essas violências, tem uma penalidade. E essa penalidade, ela vai levar a uma prisão, a prisão e multa, né? Porque a sociedade, às vezes,
precisa entender que a criminalização de determinadas atitudes faz com que a gente freie aquele primeiro impulso de cometer esses crimes. Então... É verdade, né? Inclusive, assim, a gente saber diferenciar que existe o crime comum, né? O crime propriamente dito, aquele ato praticado contra qualquer pessoa, né, da sociedade. E a questão desse crime ser praticado contra a pessoa idosa, né, na qualidade de pessoa idosa, por ser uma pessoa mais vulnerável, ter as suas, né? Justamente, né? Ele tem essa agravante, né, de ser um crime praticado contra a pessoa idosa. E isso é importante verificar dentro todo desse contexto, tanto da violência física quanto da violência patrimonial, né, até do próprio estelionato, como a doutora falou, né? A gente vê muito, a gente que trabalha com direito do consumidor, porque muitos idosos chegam para a gente, às vezes dizendo que recebeu uma ligação, disse que não, oferecendo empréstimo, eles disseram que não, e mesmo assim apareceu lá o descontinho e as coisas aconteceram dentro do benefício dele, né? E isso é às vezes, assim, um subterfúgio deles usarem determinadas palavras, fizeram com que o idoso fizesse assinatura digital por voz, sem que o idoso percebesse que contratou, né? E como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque aí eles vão levar a voz do idoso, mostrar que ele fez o aceite virtual, mas na verdade não era a sua intenção, ele foi ludibriado. Mas induzir também é crime. Sim. Induzir o idoso também é crime. Então, quando você pega e induz o idoso a contratar um empréstimo que ele na verdade não queria, a instituição, ou quem ofereceu, também está cometendo crime. Né? Então, assim, é importante que a gente consiga fazer esses esclarecimentos para a sociedade, né? Eu acho que a gente também, para as instituições saberem, as pessoas que fazem esse tipo de procedimento, entender que isso está enquadrado também com uma indução, como um estelionato, pena e uma pena para que as pessoas entendam o que são os tipos de crime que se comete contra a pessoa idosa e que isso leva a um processo criminal, que leva à prisão, isso leva à multa, né? E a gente precisa divulgar mais, entendeu? Eu acho que a gente precisa divulgar mais os crimes constantes no Estatuto da Pessoa Idosa, para que as pessoas entendam que a prática que elas estão utilizando é criminosa. Muitas das vezes... E aqui também, né? Eu estou aqui com o meu estatutozinho que fica assim, ó, todo, né? Porque eu usava muito que como eu era presidente da comissão do idoso, eu sempre usava muito. Eu tenho todas as anotações necessárias aqui. E eu estou justamente no capítulo que trata sobre os crimes em espécies, né, que é o capítulo 2º do título 6º, ele traz aqui para a gente o contrário também, né? A gente está falando aqui do induzir o idoso a contratar, mas ele fala aqui também no artigo 96 sobre discriminar a pessoa idosa, impedindo e dificultando o seu acesso a operações bancárias e contratação, né? Sim. Então nós temos dos dois lados, tanto o de induzir a contratar uma coisa que ela não queria, não quer. E conto a questão dificultar o acesso dela. Porque ela é idosa e não quero que ela contrate com a minha empresa. Inclusive, esse é o artigo que fala sobre o reter o cartão para que ela não tenha o acesso à conta bancária, às suas... a agência bancária, as questões mesmo de acesso a todos os bancários e contas e tudo. Esse artigo 96, estou ouvindo, pode continuar falando, eu estou lendo aqui. Não, é porque para mim acho que parou, eu achei que tinha congelado. Não, eu estou ouvindo. Internet aqui. Eu estou ouvindo direitinho. E aqui, nesse capítulo, a gente traz todas essas informações que a doutora passou, né? Aqui, ó, o abandono.
Artigo 98, abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidade de longa permanência e não prover suas necessidades básicas, né? Então, mesmo que você não abandone, mas que não faça mesmo que você não, se você não cuide, você colocou ele numa instituição, não cuidou, você está abandonando. E também, mesmo que não seja o fato de levar, mas só de você não fazer, né, o cuidado das necessidades básicas, de promover para ele essa necessidade básica, também já é considerado esse crime. Né? Mesmo que a pessoa fale assim, não, meu pai está em casa. Né? Não, mas está em casa cuidado, está em casa... Justamente. Entendeu? Porque também, nesses casos, quando a pessoa tem um idoso dentro de casa e não provém as suas necessidades básicas, foi essas denúncias da negligência. Ela vai cair nessa parte da negligência de que a pessoa não está cuidando do idoso, não está dando medicação para o idoso. Se você não der a medicação corretamente, você também está cometendo um crime. Isso também para a ILPI, viu? A ILPI, o funcionário da ILPI que está lá e não medica direito, não cuida ou pratica algum tipo de violência, ele também está cometendo um crime. E que a instituição também é responsabilizada. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo. Você tem um idoso numa ILPI, você tem que estar vendo o quarto dele, o olhar, se ele tem alguma mancha, como ele está retraído, se ele está se sentindo mais deprimido, se ele está mais introspectivo. Você tem que fazer toda uma observação por esse idoso e o local, o quarto, o local da ILPI, se está tudo em ordem, se tá, a medicação que ele está tomando, se está realmente de acordo. Então, você tem que fazer todo esse olhar atento, porque aí cai na violência institucional também. A gente tem a criminalização para isso também. É verdade, né? E a gente tem um elenco muito grande aqui de tipificação criminal, né? De tipificação penal. Aqui no nosso chat, nós temos aqui um comentário da nossa vice-presidente aqui da nossa comissão, a OAB Vai à Escola, a doutora Cristiane Nomelini, está participando aqui conosco. Ela trouxe assim, essa violência é uma constância, infelizmente, uma triste realidade. E é verdade, né, doutora? Infelizmente, como a doutora trouxe para a gente esses dados estatísticos, a negligência é uma constante, né, na sociedade, porque justamente por causa dessa questão que a gente falou, né, a falta de paciência, a falta do cuidado, as pessoas, né, muito imediatistas, querendo, né, que a vida aconteça e não tem tempo para lidar e não quer, né, também, né, cuidar. As pessoas estão muito introspectivas, elas olham muito para si. Então, elas olham muito a necessidade que ela tem de estar correndo para trabalhar, para fazer, para isso, para aquilo, e ela acha que aquilo é um peso a mais, aquilo é algo que ela não está sabendo lidar, ou dificulta a vida dela. E a gente tem que ter um olhar de que não é isso. A gente está aqui para aprender nessa vida e a gente precisa cuidar um dos outros. Então, ela tem que lembrar que quando ela era pequena e quando ela era bebê, ela foi cuidada por aquela mãe, por aquela avó, né? Ela teve todos os cuidados e ela está ali hoje porque ela teve alguém para cuidar dela. E futuramente, quem vai cuidar de mim se eu não tivesse esse olhar atento para os meus idosos? Né? O meu filho vai cuidar de mim se eu for a que não vai cuidar do avô dele, da avó dele? Então, assim, a gente tem que lembrar que tem todo um ciclo e a vida da gente é cíclica. Se a gente não fizer esse exercício de que hoje a gente está cuidando de quem já cuidou da gente e amanhã aquele que a gente está dando exemplo também vai ter o exemplo de nos cuidar, se a gente não fizer esse exercício, a gente só vai ficar olhando para a gente, para o nosso umbigo. E a violência nada mais é do que você não ter empatia pela situação do outro. É você não se colocar no lugar do outro. Né? E aí gera esse complicador todo, essa violência toda. A gente tem que ter aquela empatia, a gente tem que saber que o idoso é mais devagar, ele vai andar mais devagar, ele vai raciocinar mais devagar. Ele tem a sua própria condição, né? E isso é uma das coisas que o próprio estatuto ele garante,
né, que é justamente o convívio social, né, porque a violência social ela também acontece, que é justamente de não permitir que ele esteja integrado na sociedade, que ele conviva em comunidade, né, e isso é uma situação evitar que ruim. ele conviva com outros parentes. Isso também está Sim, tipificado, isso também é proibido. Você não pode fazer nenhum tipo de alienação parental, porque aí a gente faz uma é, correlação com a alienação sim, das crianças. Você não pode evitar, impedir que ele faça o convívio com outros parentes. Você não pode enclausurar esse idoso. Então, você tem que ter todos esses olhares para que você não cometa um crime tipificado pelo Estatuto do Idoso, né? E impedir que ele também conviva com outros parentes, que ele tenha uma vida social, que ele tenha uma vida normal. Porque se ele tem discernimento suficiente, ele pode ter uma vida completamente pode e deve ter uma vida completamente normal, né? Ele só pode ter, às vezes, mais dificuldade para andar, ou mais dificuldade para falar, né? Porque todos nós temos nossas idades. Mas, conforme a gente vai conhecendo, acaba, às vezes, até aflorando mais. Mas a gente tem que ter paciência. Paciência é a palavra-chave, né? Para tudo na nossa vida, inclusive lidar com os nossos idosos. é verdade. Inclusive, né, voltando aqui até o que a gente falou já do crime de discriminação, né, de você não permitir que idosos eles tenham essa vida, né, social, de estar num curso, de participar de uma academia, de participar de um evento por conta da sua situação, porque as pessoas não querem, que vai atrapalhar, porque vai ter que cuidar, porque vai ter que fazer uma coisa diferenciada, né? E isso ou então até do encarecer, né? Os planos de saúde hoje em dia, eles já não tem mais aquela possibilidade deles cobrarem aqueles, né, os preços aviltantes, né, por conta da faixa etária do idoso, né? Isso já é proibido, mas a gente sabe que ainda tem aquelas correções sim, né? Só não pode mais ser daquela forma como era antes. Mas isso tudo deve ser reconhecido, né, como uma discriminação. Mas cabe uma ação judicial. Se o idoso se sente lesado nesses aumentos de plano de saúde, ele deve procurar a defensoria pública, se ele não tiver condições de pagar um advogado, ele procura um advogado especialista na área, ou um advogado da confiança dele que possa fazer esse procedimento, essa ação judicial, e entra pelo Estatuto de Idoso, inclusive porque o idoso ele tem a prioridade, né, na tramitação dos processos, e tem a super prioridade a partir dos 80 anos, né, para tramitar seus processos. Pode pedir gratuidade de justiça, né? Então, quer dizer, ele tem todo o direito de entrar na justiça se ele se sentir prejudicado por qualquer tipo de aumento no plano de saúde, em razão da idade, que é uma discriminação, né? Você também, um tipo de violência é você discriminar o idoso em razão de sua condição, de sua idade, né? É verdade. E outra parte também, doutora, aqui aproveitando que a senhora integra uma comissão da OAB Federal, da OAB Nacional, né? Tem no capítulo 3º do título, deixa eu ver aqui qual é o título, que traz o título 5º, que é o acesso à justiça, ele traz no artigo 81 as pessoas, né, que são legitimadas para ingressar com ações cíveis, né, de interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, considerados legitimamente, e traz a ordem dos advogados, né? O que a OAB hoje, assim, a senhora deve ter alguma informação mais precisa, né? Ela tem feito em razão dessa questão da proteção ao idoso. Existe alguma campanha, existe alguma ação dessas coletivas de interesse difuso que a OAB já possa ter promovido a nível federal, que seja de proteção, que a senhora possa compartilhar aqui conosco? Sim, claro. Eu quero mandar um abraço para a minha presidente, doutora Débora, né, que é a presidente da nossa comissão, ela é conselheira federal, que precisa ser conselheira federal para ser presidente da comissão, né? E a gente tem lá na comissão, a gente tem feito muitos debates, a gente tem acompanhado de perto, porque os conselhos, a questão do conselho é muito importante, né? Dos conselhos do idoso, e a gente teve agora uma
um problema de retirada da OAB no Conselho Nacional do Idoso por questões, né, políticas, até em razão deles não terem aceito, o presidente ter feito um decreto retirando uma diretoria eleita do Conselho, e aí a OAB interferiu politicamente na diretoria do Conselho. O Conselho, ele tem, o Conselho né, seja ele qual for, né, tanto do idoso, da mulher, da criança, ele tem que ser composto por vários membros, né? Um deles é da sociedade civil, né? Governo, né? Governo sim, também do governo, entre outras, né, de classes de proteção, né, porque precisa desse acompanhamento da sociedade civil, é de suma importância. Aqui em Nilópolis nós temos também o Conselho Municipal e a nossa presidente, o atual, né, da Comissão do Idoso, que ela trabalhava comigo na época que eu era presidente, eu saí, ela assumiu. Ela é integrante do Conselho Municipal justamente pela importância da OAB fazer parte, né? Até para a gente fiscalizar, para a gente poder propor políticas públicas, né, que possam melhorar as ações, né, de combate à violência ao idoso, para que a gente possa implementar cada vez mais as políticas constantes no Estatuto do Idoso. E aí a gente tem feito esse enfrentamento com essa questão de que a OAB acabou se retirando do Conselho por conta dessa interferência e acabou sendo até elogiada por isso, porque outras entidades, né, também se retiraram do Conselho protestando contra essa atitude, essa ingerência, essa interferência. Isso né? É grave, porque o né? Conselho ele tem que ter a sua autonomia, ele era eleito quando foi retirado a composição dele, e a gente não pode aceitar. Então, a OAB tem um olhar atento a isso, a gente tem tido discussões, né, a nível nacional de porque cada integrante da nacional ela é pertencente a um estado, né, e uma região do Brasil, e acaba que a gente consegue fazer essas discussões de tudo que está acontecendo em cada estado e trazendo para ser discutido no Conselho e levar para a diretoria do Conselho Federal as questões importantes, né? E a gente tem debatido as questões e levado lá para o nosso presidente e para o Conselho Federal. Isso é uma questão bem delicada, né? Porque o Conselho Municipal, o Conselho em geral, né? Que a gente aqui está no âmbito municipal, a doutora já está no âmbito nacional. O Conselho ele é de suma importância para garantir justamente essas políticas públicas, né? A doutora Elaine, que acabei de falar, presidente da Comissão de Direito do Idoso aqui de Nilópolis, é integrante da Comissão Municipal aqui da Pessoa Idosa, ela acabou de entrar aqui na live conosco, ela já está aqui participando, né? Comentando, né, que o assunto é importante, e sim, ela é atuante, ela trouxe para a gente aí recentemente um caso de uma idosa que eles estavam tratando aqui junto com o Ministério Público, e o Conselho ele tem que ter essa participação, essa atuação, né? Porque senão perde o foco, porque se ele for exclusivamente político, ele vai seguir somente aquilo que está sendo determinado pelo próprio governo, né, atual, e não... Ele tem um papel fiscalizador também, né? Ele tem um papel fiscalizador. Justamente, porque é justamente isso, porque senão não vai ter quem vai dizer o que está certo e o que está errado, contrariando os interesses da administração pública. Né? Sim, exatamente, é isso. A professora Nistéia também entrou aqui. Então, a fiscalização é importante, a fiscalização ela pressupõe uma independência. Se você não tiver independência para fiscalizar, a fiscalização não acontece. É verdade. E isso é realmente uma temeridade, né? Aí como é que está essa questão em âmbito nacional? Ela ainda não está resolvida? Só está composta mesmo por membros do governo? Como é que está essa situação? Não, tem algumas outras entidades da sociedade civil que estão lá ainda. Tem um novo edital e que a gente ficou de decidir se vai participar nesse novo edital, mas também nada modificou continua a mesma coisa. Eles têm um decreto,
esse decreto também é bem antidemocrático, ele não é, entendeu? Então complica muito a nossa participação. Participar seria corroborar com essa... Limita, né, a atuação também, né, justamente essa fiscalização. A gente fez um parecer contrário a essa participação, mandamos para a diretoria para ver o que a diretoria entende, porque a palavra final é do Conselho Federal, né? E aí a gente está aguardando a posição do Conselho, que provavelmente deve ser também de não participação, até para se colocar, se insurgir contra, né, essa forma que está sendo antidemocrática que está sendo colocada hoje. Entendi. E tem alguma atuação independente da OAB hoje? O que a OAB está promovendo a título de política relacionada à proteção do idoso, além desses debates? Tem alguma coisa externa? Tem a nível nacional que a OAB tem realizado? A gente tem acompanhado a Comissão do Idoso do Congresso, a gente tem feito esses acompanhamentos, né, que lá tem sido debatidas muitas questões importantes. Mas com relação à pandemia, a gente também ficou bem complicado de agir, né? Porque a nossa gestão praticamente iniciou junto com a pandemia, né? Basicamente, a gente tomou posse e logo a seguir veio a pandemia e aí dificultou bastante uma atuação maior da comissão, né? A gente tem feito reuniões através de videoconferência, né? É o que a gente tem conseguido fazer por conta mesmo da pandemia. É porque cada membro está num estado, né? Então, mas a gente tem acompanhado e a gente tem feito o possível para estar junto no acompanhamento e na fiscalização dos temas mais importantes a nível nacional, né? Então, doutora, para finalizar, porque a nossa live já está chegando rápido, no né? final, é rapidinho, falei que ia ser rápido, eu avisei só. Quais são os órgãos de denúncia, né, para a gente poder trazer aqui para a sociedade os órgãos de denúncia? Está aqui presente conosco também a nossa secretária e superintendente da mulher aqui de Nilópolis, a professora Nilceia, advogada também conosco aqui, né? E ela trouxe aqui, ó, o Conselho é fundamental no acompanhamento do idoso através do fortalecimento da rede de proteção, né? E isso realmente é uma verdade, né? Porque trabalham várias entidades, várias instituições. É realmente muito importante essa participação social no Conselho, né? Então, doutora, traz para a gente aqui quais são, né, essas redes que a gente possa fazer a denúncia para que a pessoa está na rua, ela viu um caso de violência, ela presenciou, ela sabe do vizinho, como a senhora falou, né, e a gente possa denunciar. A gente vai denunciar a quem ou quais instituições? Tá. A gente pode denunciar para o Disque 100, que é o canal mais importante. Nos municípios, quando tem um município, tem a delegacia do idoso especializada, a gente pode ir na delegacia, deve ir na delegacia do idoso, fazer essa denúncia. Quando não tem no seu município, a própria delegacia que existe no município, ela é competente para receber as denúncias. O Ministério Público também recebe essas denúncias. E muitos municípios também têm essa rede de proteção, como foi dito aqui. Você pode ir numa assistência social, ou se tem a Secretaria do Idoso no próprio município. Muitas das vezes o município tem essa secretaria ou uma coordenadoria do idoso, e aí você pode, junto lá, anonimamente, fazer uma denúncia. Normalmente a Secretaria de Saúde, Idoso e Assistência Social do município fazem esse acompanhamento de ir nas ILPIs ou verificar essas denúncias na casa que foi denunciada, né, desse idoso. Então, normalmente tem um acompanhamento aí de um assistente social que vai até lá junto com uma equipe para poder verificar. Então, você pode fazer denúncia em todos esses canais. No município, através, né, dessas próprias secretarias. Você pode fazer na delegacia, no Ministério Público, ou você pode fazer na especializada, ou você pode ligar para o Disque 100 e fazer uma denúncia, que eles vão verificar, vão mandar averiguar, né? Se tiver em flagrante delito ali, você pode ligar para a polícia na hora. A polícia, né? 190, né?
Liga na hora, tá em flagrante, tá tendo uma briga, tá tendo uma agressão, na hora você liga a polícia para a polícia vir e fazer a ocorrência. Isso é importante, né? E só para título também de esclarecimento aqui para a live, aqui no nosso município nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Social a Superintendência do Idoso, né? O superintendente é o Elias Alves, eles têm uma equipe muito boa lá de trabalho, com assistentes sociais, né? Isso, né? E eles fazem justamente esse trabalho junto com a OAB, nós estávamos fazendo justamente isso, acompanhando até com o PROCON, com a Anvisa daqui de Nilópolis, com outras participações de outras secretarias de saúde, né, justamente de segurança pública, justamente para fazer essas verificações, né, vistorias nas ILPIs daqui da região, e quando há também alguma situação irregular que o idoso vai até lá, eles são encaminhados, às vezes a gente faz atendimento em conjunto, né, para poder fazer a parte jurídica do atendimento. Normalmente os municípios têm essa pasta uma intendência, uma secretaria, uma casa do idoso, porque o nome pode mudar, mas sempre tem uma pasta relacionada ao idoso. E normalmente equipe multidisciplinar, às vezes até um encontro mais no meu município, Maricá, ela faz essa junção. Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, a Casa do Idoso, que aqui chama Casa do Idoso. Então, assim, você tem essa... A gente ainda não tem. A gente tem a Casa da Terceira Idade. Não te escuto mais. Aqui em Nilópolis a gente tem a Casa da Terceira Idade, que lá tem algumas promoções sociais, atividades, aulas de computação, aula de dança e outras coisas, artesanatos, né, que são direcionadas para essa parte, né, da população. Então, gente, a doutora Márcia não está conseguindo nos ouvir. Eu vou finalizar aqui a nossa live, mas eu queria falar com ela. Deixa eu escrever aqui, doutora. Ela saiu. Deixa ela voltar então para a gente poder finalizar. Na verdade, eu vou adiantando aqui, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigada, em especial aqui a nossa presidente da Comissão de Proteção à Pessoa Idosa aqui da nossa região, e a doutora Elaine, muito obrigada por ter comparecido e ter vindo estar aqui conosco, a doutora Nilceia, a doutora Cristiane, a doutora Ana, todas as pessoas, doutor Elvis, doutora Luara, a doutora Camila, todo mundo que esteve aqui conosco. Gente, se eu não falei o nome, peço desculpa aos amigos da doutora Márcia, mas aqui, ela voltou. Deixa a gente se despedir dela para a gente finalizar. E muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para um pouco mais de dar cidadania e respeito e dignidade aos idosos. Está conseguindo agora? Consegui. Eu me despedi já de todo mundo. Já ouvi, pode ir. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer o convite, né, por estarmos aqui com esse tema tão importante. Eu gosto muito de estar sempre esclarecendo sobre o tema. Quero agradecer a você, ao AB Vai Escola, ao seu município por esse convite. Mandar um abraço a todos que nos assistiram, que disseminem por aí a importância do combate à violência aos idosos, né? E estamos juntos. O que precisar, a gente está sempre disponível aqui. Eu tenho certeza que a nossa presidente, a Débora, também coloca a OAB Nacional à disposição, bem como o nosso presidente Felipe Santa Cruz. E estamos juntos. Obrigada mesmo, agradeço o convite. Eu que agradeço a senhora, a sua disponibilidade de estar aqui. Foi com muita satisfação de revê-la também, né? Depois de tanto tempo que nós estivemos juntas lá na reunião, lá na OAB do Rio de Janeiro. Um beijo grande para a senhora, boa noite e para todo mundo também, gente. Um beijo grande. Até a quarta-feira que vem. Tchau. Tchau.